pouco sobre a peregrinação, o Hajj, que é o quinto pilar dos 5 pilares da religião do Islã. O Hajj a Meca, a peregrinação. Na Surat al-Baqarah, no versículo 197, Deus, o Magnífico, disse: a peregrinação realiza em meses determinados. Quem a empreender deverá abster-se de relações sexuais, da perversidade e da polêmica. Tudo o que fizerdes de bom, Deus o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, vós sensatos. O significado deste versículo grandioso é que nesse mês que nos encontramos atualmente, chamado Shawwal, que vem depois do Ramadã, o 10º mês do calendário lunar, o mês 8, desculpa, o mês 10º do calendário lunar, é o mês que se inicia a intenção de quem deseja fazer a peregrinação, o Hajj. E são lembrados no Alcorão que são o Shawwal, esse mês 10, o mês do Qa'da e os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah. Isso é o que significa esse versículo abençoado. É chamado esses meses determinados e conhecidos para iniciar a intenção de quem deseja partir para a Meca, da sua região, até o Hajj. Wallahu a'lam. O Hajj, a peregrinação a Meca, é a quinta das práticas e instituições islâmicas fundamentais, conhecidas como os 5 pilares do Islã. A peregrinação no Islã não é feita a túmulos de santos, a monastários em busca de ajuda de homens ou pessoas sagradas, ou locais onde supostos milagres aconteceram, muito embora nós vejamos muitos muçulmanos, infelizmente, fazendo isso. A peregrinação, o Hajj, é feito a Kaaba, encontrada na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, a casa de Allah, a casa de Deus, cuja santidade reside no fato de que o profeta Abraão, que a paz esteja sobre ele, a construiu para adoração exclusiva a Allah, o único. Deus o recompensou, atribuindo a casa a si próprio, em essência, honrando-a e fazendo-a o epicentro devocional para o qual todos os muçulmanos se voltam quando oferecem as orações. Assim como reza a Salawatul Khamsa. Os rituais da peregrinação são realizados hoje exatamente como foram feitos pelo profeta Abraão, alayhi salam, e depois pelo nosso querido e último profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. O Hajj, a peregrinação, é vista como uma atividade particularmente meritória. A peregrinação serve como uma penitência, o perdão supremo para os pecados, devoção e intensa espiritualidade. O Hajj a Meca, a peregrinação, a cidade mais sagrada no Islã, é exigida de todos os muçulmanos, física e financeiramente capazes. Uma vez em suas vidas. O Hajj, o ritual da peregrinação, começa uns poucos meses após o Ramadã. No oitavo dia do último mês do ano lunar, o ano islâmico, Dhul Hijjah, e termina no 13º dia de Dhul Hijjah, do dia 8 ao dia 13 do último mês. Meca é o centro para o qual os muçulmanos convergem uma vez ao ano e se encontram e revigoram a fé de que todos os muçulmanos são iguais e merecem o amor e simpatia dos outros, independentemente da sua raça, ou origem, ou ética. A harmonia racial promovida pelo Hajj, pela peregrinação, é talvez melhor capturada pela história conhecida hoje no mundo por aquela pessoa que já faleceu, que Deus o tenha. Fizeram até filme dele, o americano chamado Malcolm X, o Malcolm X, em sua peregrinação História,
Ele mesmo relata, abre aspas, todos entre os milhares no aeroporto, preste a deixar Jeddah, estavam vestidos dessa forma. Você podia ser um rei ou um camponês e ninguém saberia quem é o rei e quem é o camponês. Alguns personagens poderosos, famosos, que foram discretamente mostrados a mim, vestiam a mesma coisa do que eu. Uma vez vestidos, todos nós começávamos a chamar intermitentemente a Deus, Allah, o único todo-poderoso, o mesmo cântico, falando, Labbaik Allahumma Labbaik, eis-me aqui, ó Senhor, a seu serviço, ó Allah. Reunidas no avião estavam pessoas brancas, pretas, marrons, vermelhas, amarelas, olhos azuis, cabelos loiros, e eu com meu cabelo vermelho encaracolado, todos juntos, irmãos, todos honrando o mesmo Deus, Allah, todos honrando igualmente uns aos outros. Foi quando pela primeira vez eu comecei a reavaliar o homem branco. Foi quando eu comecei a perceber que homem branco, como é comumente usado, só significa complexão secundariamente. Primeiramente descreve atitudes e ação. Na América, homem branco significava atitudes e ações específicas em relação ao homem negro, em relação a todos os homens não brancos. Mas no mundo islâmico eu vi que homens com complexões brancas eram mais genuinamente fraternais que qualquer um com quem eu já tivesse estado. Aquela manhã foi o começo de uma mudança radical em meu ponto de vista sobre homens brancos. Existiam dezenas de milhares de peregrinos de todo o mundo, de toda parte. Eles eram de todas as cores, de loiros, de olhos azuis, de africanos pela pele negra, mas estávamos todos praticando no mesmo ritual, exibindo um espírito de unidade e irmandade que minhas experiências na América tinham me levado a acreditar que nunca poderia existir entre o branco e o não branco. A América precisa entender o Islã, porque essa é a única religião que apaga de sua sociedade o problema racial. Ao longo de minhas viagens no mundo islâmico, eu tenho encontrado, falado e até mesmo comido com pessoas que na América seriam consideradas brancas, mas na atitude branca foi removida de suas mentes pela religião do Islã. Eu nunca tinha visto irmandade sincera, verdadeira, praticada por todas as cores juntas, independentemente de sua cor. Allahu Akbar. A peregrinação une, fecha aspas. Por isso a palavra do Malcolm X. Explicando melhor, a peregrinação une os muçulmanos do mundo em uma fraternidade internacional, mundial. Mais de 2, 3, 4, 5 ou até 6 milhões de pessoas realizam a peregrinação, o Hajj, a cada ano, todo ano. E o ritual serve como uma força unificadora no Islã ao reunir seguidores de origens diversas em adoração. Em algumas sociedades islâmicas, uma vez que o crente fez a peregrinação, ele é geralmente identificado com um título que alguns colocam como Hajj. Isso, entretanto, é um costume apenas cultural, ao invés de religioso. Finalmente, o Hajj é uma manifestação de fé, de crença na unicidade de Deus único. Todos os peregrinos adoram e obedecem aos comandos de Allah, o Todo-Poderoso, o único, o Criador dos céus e da terra. Em certas estações, nas rotas das caravanas para Meca, ou quando o peregrino passa no ponto mais próximo a essas estações, o peregrino entra no estado de pureza, conhecido como Ihram. A vestimenta, a intenção. Nesse estado, certas ações normais do dia e da noite se tornam proibidas para os peregrinos, para os Hujjaj, como cobrir a cabeça, cortar as unhas, usar roupa normal,
E no que se refere aos homens, os homens removem suas roupas e adotam vestimentas específicas para esse estado de ihram. 2 tecidos brancos ou toalhas sem costura, ou seja, sem aquela forma de roupa, são apenas enrolados no corpo. Tudo isso aumenta a reverência à santidade da peregrinação da cidade de Meca e do mês de Dhul-Hijjah. Existem 5 estações onde o peregrino entra nesse estado de ihram. Uma das planícies da costa nordeste de Meca, na direção do Egito, e uma ao sul, na direção do Iêmen, enquanto 3 ficam ao norte ou leste, na direção de Medina, Iraque e Najd. A vestimenta simples significa a igualdade de toda a humanidade aos olhos de Allah, de Deus, e a remoção de todas as afeições mundanas. Após entrar no estado de ihram, nessa vestimenta, nessa intenção, o peregrino prossegue até Meca e espera o começo do Hajj, da peregrinação. No 7º dia de Dhul-Hijjah, o peregrino é relembrado de seus deveres e no começo do ritual que ocorre entre o 8º e o 12º dia do mês de Dhul-Hijjah, ou 13º. O peregrino visita os locais sagrados fora de Meca, como Arafat, Muzdalifa e Mina, e sacrifica um animal, celebrando o sacrifício de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que a paz esteja sobre ele. O peregrino então apara ou raspa o seu cabelo, e após jogar 7 pedras em pilares específicos em Mina, dirige a mesquita sagrada central, onde ele caminha 7 vezes em volta do santuário sagrado, Al-Kaaba, na grande mesquita, e anda de um lado para o outro, caminhando e correndo entre os 2 pequenos montes, conhecido como As-Safa ou Marwa, 7 vezes. Além do Hajj, a peregrinação menor, conhecido como Al-Umrah, é realizada pelos muçulmanos durante o resto do ano. Realizar Al-Umrah não substitui a obrigação do Hajj. É semelhante à peregrinação islâmica maior e obrigatória. E os peregrinos podem escolher entre realizar a Umrah separadamente ou junto com o Hajj. Como no Hajj, o peregrino começa a Umrah assumindo o estado de ihram, a vestimenta e a intenção. Eles entram em Meca, circulam o santuário sagrado da Kaaba 7 vezes, eles devem então tocar a Pedra Negra, se puderem, orar também atrás do Maqam Ibrahim, conhecido como Estação de Ibrahim, e beber da água de Zamzam, abençoada fonte. Andar entre os montes Safa e Marwa 7 vezes e aparar ou raspar os cabelos, assim completa a Umrah. O Hajj, que é a peregrinação, literalmente Hajj, significa partir de um lugar. Hajj significa partir de um lugar. Islamicamente falando, entretanto, se refere à peregrinação anual que os muçulmanos fazem a Meca, com a intenção de realizar certos rituais religiosos, de acordo com o método prescrito pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajj, a peregrinação, e os seus rituais foram primeiro ordenados por Allah, Deus, na época do profeta Abraão, a quem Deus confiou a construção da Kaaba, a casa de Allah, junto com seu querido filho Ismael, em Meca. Deus descreveu a Kaaba e a sua construção como segue na Sura Al-Hajj, no versículo 26. وَإِذْ بَوَّنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allah Todo-Poderoso diz: e recorda-te de quando indicamos a Abraão o local da casa, dizendo: não me atribuais parceiros, mas consagra a minha casa para os circungirantes, para os que permanecem em pé e para os genuflexos que prostrados em oração. Depois de construir então essa casa, Al-Kaaba, Ibrahim ia para Meca realizar o Hajj, a peregrinação, todos os anos, e após sua morte, essa prática continuou com seu filho Ismail, alayhi salatu wassalam. Entretanto, gradualmente, com a passagem do tempo,
tanto a forma quanto o objetivo dos rituais do Hajj, da peregrinação, foram mudados, infelizmente. Como a idolatria se espalhava pela Arábia, a Kaaba perdeu sua pureza e ídolos eram colocados dentro dela. Suas paredes ficaram cobertas com poemas e pinturas, incluindo uma de Jesus e de sua mãe Maria, alayhi wassalatu wassalam. Eventualmente, mais de 360 ídolos foram colocados ao redor da Kaaba. Durante o período do Hajj, da peregrinação em si, a atmosfera ao redor dos limites sagrados da Kaaba era como a de um circo. Homens, mulheres andavam em volta da Kaaba nus, pelados, argumentando que deviam se apresentar perante Deus na mesma condição em que nasceram. Suas orações se tornaram destituídas de toda lembrança sincera de Deus e ficaram reduzidas a uma série de palmas, assobios e soprar de chifres, até o chamado para o Hajj for distorcido por eles com os seguintes acréscimos: ninguém é seu parceiro, exceto aquele que tem a sua permissão. Tu és seu mestre e o mestre do que ele possui. O Allahu musta'an. Também eram feitos sacrifícios em nome de Deus. Entretanto, o sangue dos animais sacrificados era despejado nas paredes da Kaaba e a carne pendurada nas colunas ao redor da Kaaba, na crença de que Deus exigia a carne e o sangue desses animais. O canto, a bebida, o adultério e outros atos de imoralidade eram predominantes entre os peregrinos, e as competições de poesia mantidas eram uma parte importante do evento desse tal Hajj, chamado assim. Nessas competições, os poetas louvavam a bravura e esplendor dos homens de sua própria tribo e contavam histórias exageradas da covardia e avareza de outras tribos. As competições em generosidade também eram encenadas, nas quais o chefe de cada tribo colocava enormes caldeirões e alimentava os peregrinos apenas para ficarem conhecidos por sua extrema generosidade. Dessa forma, as pessoas tinham abandonado por completo os ensinamentos dos seus antepassados e líder, Abraão. A casa que ele fez pura para adoração somente de Deus tinha sido totalmente profanadas pelos pagãos, e os rituais que ele tinha estabelecido foram completamente distorcidos por eles. Essa triste situação continuou por quase 2.500 anos. Mas então, após esse longo período, chegou o momento da súplica, do duá do querido profeta Abraão ser atendida por Deus. Sim, Ibrahim suplicou da maneira que está no Alcorão, na Sura Al-Baqarah, no versículo 129. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Deus falou assim: ó Senhor nosso, fazer surgir dentre eles um mensageiro que lhes transmita as tuas leis e lhes ensina o livro e a sabedoria, e os purifique. Tu és o poderoso, tu és o prudentíssimo. Certamente o homem que atendia pelo nome de Muhammad ibn Abdullah, Muhammad filho de Abdullah, que a misericórdia, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, nasceu na mesma cidade na qual Ibrahim fez essa súplica séculos antes. Por 23 anos, o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, propagou a mensagem do monoteísmo puro, sincero e verdadeiro. A mesma mensagem de Ibrahim e todos os outros profetas trouxeram, estabeleceu a lei de Deus sobre a terra, empreendeu todos os esforços para fazer a palavra de Deus suprema, e sua vitória sobre a falsidade culminou com a destruição dos ídolos dentro da Kaaba, que novamente se tornou o centro universal para os adoradores do verdadeiro e único Deus, Allah Azza wa Jalla. O profeta não apenas livrou a Kaaba de todas as suas impurezas, mas também restabeleceu todos os rituais do Hajj, que foram estabelecidos pela permissão de Deus no tempo de Ibrahim.
injunções específicas no Alcorão foram reveladas para eliminar todos os falsos rituais que tinham se tornado predominantes no período pré-islâmico. Todos os atos indecentes e vergonhosos foram estritamente banidos, na afirmação que o próprio Allah, Deus diz na Surah Al-Baqarah, versículo 197: Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Deus diz: a peregrinação realiza em meses determinados. Quem a empreender deverá abster-se de relações sexuais, da perversidade e da polêmica. Competições entre poetas nas exaltações aos seus antepassados e as realizações dos homens de suas tribos foram todas interrompidas. Ao invés disso, Allah lhes disse: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ومن خلاق. Allah diz: quando celebrardes os vossos ritos ou rituais, recordai-vos de Deus como vós recordar de vossos pais, ou com mais fervor ainda. As competições em generosidade também foram proibidas. Claro, alimentar os peregrinos pobres continuou sendo encorajado, como era feito no tempo de Ibrahim, mas Deus Todo-Poderoso ordenou que o abate de animais que era feito com esse propósito devia ser para buscar apenas a satisfação de Allah, Deus, ao invés de fama ou louvor das pessoas. Então Allah disse: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. Deus falou: invocai, pois, o nome de Deus sobre eles no momento do sacrifício, quando ainda estiverem em pé e quando tiverem tombado. Comei, pois, deles, e dai de comer aos necessitados e ao pendente. Quando a prática deplorável de jogar sangue de animais, sacrificados nas paredes da Kaaba e pendurar sua carne em altares, Allah então os informou: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Deus diz: nem suas carnes, nem seu sangue chegam até Deus. Outro sim, alcança-o a vossa piedade, a taqwa. O profeta sallallahu alaihi wasallam também colocou um fim na prática de circular a Kaaba em estado de nudez. E o argumento de que os pagãos apresentavam para justificar esse ritual foi totalmente refutado na pergunta de Deus. قال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dizem: quem pode proibir as galas, ou seja, vestimentas de Deus, e o desfrutar os bons alimentos que Ele preparou para os seus servos? Outro costume que foi proibido através do Alcorão foi de partir para o Hajj, para a peregrinação, sem levar provisões para a viagem. No período pré-islâmico, algumas pessoas que alegavam virtude e dependerem totalmente de Deus viajavam para realizar o Hajj, a peregrinação, pedindo comida durante toda a viagem. Consideravam essa forma de comportamento um sinal de virtude e uma indicação de quanta fé tinham em Deus. Entretanto, Deus Todo-Poderoso disse a toda a humanidade que ter provisões suficientes para a viagem era uma das pré-condições para fazer a peregrinação, o Hajj. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Deus falou: equipai-vos de provisões, mas saber que a melhor provisão é a devoção a Deus. Dessa forma, todas as práticas pré-islâmicas que eram baseadas em ignorância foram abolidas, e a peregrinação, ou o Hajj, passou a ser mais uma vez um modelo de piedade,
de taqwa, de misericórdia, temor a Deus, pureza, simplicidade e austeridade. Agora, quando os peregrinos alcançam a Kaaba, não encontram mais as folias e a galhofa e frivolidade que antes ocupavam as mentes dos peregrinos. Agora existe lembrança de Allah, lembrança em Deus, em cada passo e ação, e cada sacrifício é devotado somente a Ele. Esse tipo de peregrinação, de Hajj, era merecedor da recompensa do paraíso, como o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: في الحديث روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمره الى العمره كفاره ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. O profeta Muhammad, capaz de ter sobre ele, falou: al-umra, para uma outra umra, é uma expiação pelo pecado que é cometido entre eles. E a recompensa por um hajj, por uma peregrinação boa, aceita, não é nada menos que o paraíso, al-Firdaus. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então temos que ficar atento e saber da importância desse quinto e último pilar dentre os 5 pilares da religião do Islã, o Hajj. Como estamos nesse mês 10, Shawwal, que inicia a intenção para quem deseja sair da sua residência, do seu local, até Meca, fazer essa peregrinação. Que Deus permita todos nós visitar essa grande casa, Al-Kaaba, e permita que nós praticamos esse Hajj, o conhecimento puro, e perdoe os nossos pecados. Wa sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim. Fastaghfirullah, fa innahu ghafurur rahim. Supliquem, peçam perdão a Deus, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com todos os mensageiros e profetas, com Muhammad, com seus companheiros, familiares e todos aqueles que o seguem até o último dia. Não podemos esquecer e colocar sempre em mente, em coração, o versículo que Deus diz no Corão: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah al-karima. Deus diz o Senhor no Corão Sagrado: todo ser, toda alma provará a morte. E depois, no dia do juízo final, todos irão ser recompensados daquilo que eles praticavam. Aquela pessoa que escapar do fogo e ser introduzida no paraíso, então essa pessoa obteve o sucesso pleno e verdadeiro. E o que era a vida mundana, a não ser prazeres ilusórios ou temporários? Devemos refletir que o maior prazer, a verdadeira felicidade, a alegria completa para todos os fiéis é o paraíso. E a desgraça verdadeira é entrar no fogo do inferno. E para escapar do fogo e entrar no paraíso é simples. Basta abrir o peito, abrir o coração, aceitar a unicidade de Deus e ter ikhlas, ter sinceridade verdadeira na ação, na prática, ter paz, amor e harmonia. E a pessoa que vai conseguir isso somente é aquela pessoa que abre de verdade o peito para o conhecimento do Islã, que nem aquela pessoa que chegou até Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas pessoas entenderam o que é a vida mundana, entenderam o que é o Islã, entenderam o que é Muhammad.
Então essas pessoas chegavam para o profeta e olha uma pergunta que ele fazia, como falamos aqui por várias vezes. Ya Rasulallah, ayul Islam khair? Ó mensageiro de Allah, qual é o Islã perfeito que eu posso praticar? O Islã é um só. Significa qual é o modo perfeito que eu posso praticar dentro do Islã. Allah sallallahu alaihi wa sallam, kullu saduq al-lisan, todos aqueles que têm a língua verdadeira. Então eles falaram, entendemos que é falar a verdade. O que mais? Ele falou, wa kullu mahmum al-qalb, e todos aqueles que têm o coração transparente. Mahmum al-qalb? Como assim? Explique para nós. Ó Rasulullah. O profeta explicou Mahmum al-qalb, falou, la ithmun fihi, wa la baghi, wa la hasad, wa la ghil, ou kama qala, alayhi salatu wassalam. Ele falou, é aquele que evita os pecados e erros, elimina da sua vida os pecados, a teimosia, o erro, a ganância, a inveja, a ruindade, a idolatria, a incredulidade. Purifica a alma, purifica o coração. Fazendo isso, você vai entrar na verdadeira paz, na harmonia, no Islã verdadeiro, no único Islã, no Ikhlas. Fala sallallahu alaihi wasallam para aqueles que querem o Islã verdadeiro, que querem a paz, a harmonia, o amor. Fala sallallahu alaihi wasallam, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. O profeta falou assim, não entrarão no paraíso. Ele está explicando que não vão entrar no paraíso até que tenham fé, até que tenham crença em Deus único, até que sejam sinceros no Allah. E depois ele falou, e não terão fé, e ninguém vai acreditar em Deus até que se amem. Não há como acreditar em Deus e ter o coração, explicado pelos sábios, não há como acreditar em Deus e meu coração está fechado para transmitir paz e amor, harmonia, união, generosidade. Se amem, que vocês vão ter crença, vão ter fé. Queres que eu indique a vocês algo simples para praticarem? Assim vão fazer o quê? Vão se amar. Ou seja, se amando, vão ter fé e vão entrar no paraíso. Ele falou, espalhar o salam significa espalhar a paz, distribuir a paz, praticar a paz, entrar na paz, desejar a paz, trabalhar pela paz, não cruzar o braço, trabalhar pela paz, trabalhar pelo Islã, se dedicar dia e noite pelo Alcorão e pela Sunna, com conhecimento. O muçulmano deve trabalhar, andar, pesquisar, e não sentar e apenas ser nome islâmico na carteirinha. Assim ninguém vai ter sucesso. A nação não terá sucesso. Só teremos o sucesso quando abraçarmos a causa verdadeira e termos o ikhlas, a sinceridade plena. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في بيوتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والشرك والكفر والبخل يا الله يا قيوم الجبار يا ملك القدوس يا Samir Mujib. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia para todos, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que purifique os nossos corações e as nossas almas. Livre-nos da arrogância, da inveja, da raiva, da incredulidade, da teimosia. Ilumine os nossos caminhos, abençoe os nossos lares, nossas famílias. Tenha misericórdia dos nossos pais. Dê o paraíso mais alto para os nossos pais. Preserve nossas mães. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas ações e dê para nós sinceridade. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat.